Pois é, nós estamos contando essa noite aqui com a doutora Alessandra Seringueta Barbosa, ela que é advogada e de direito trabalhista, civil, né, que fala, né, doutora? Sim. É isso? Tá certo? Seja bem-vinda, viu? A gente aguardava você com ansiedade, porque são muitas coisas, né, que acontecem no dia a dia e tantas perguntas e a gente gostaria de esclarecer. Você que está cuidando do FGTS, né, inclusive do meu FGTS, né, também, de muitas pessoas. Hoje eu ouvi uma moça me falando que ela entrou com uma ação e uma colega dela já foi deferido, viu? Eu falei, poxa, que bacana, já estão começando então, doutora? A primeira decisão favorável foi agora, dia 8 de janeiro, no Paraná. Sei. Foi a primeira, porque até então não tinha saído decisão nenhuma, nem favorável, nem desfavorável, né? Então a primeira já foi favorável e isso sinaliza que... Porque quando se entra com uma ação nova, a gente não sabe qual vai ser o entendimento dos juízes, né? Então, mesmo assim, tem juiz que entende de uma forma, juiz que entende de outra. É bom quando isso se solidifica já no tribunal, né? Aí acabou... Sim, mas, por exemplo, esse exemplo que você está dando aí do Paraná, você já pode considerar isso uma vitória? Quer dizer, isso já é um final já, então não tem... Não é um final. Ah, não é um final. Isso é um começo. Tá. Isso é a primeira decisão favorável com relação ao fundo de garantia. Até então, porque essas ações começaram a ser propostas ano passado, né? Em setembro, outubro do ano passado. Então, até elas serem distribuídas, até chegar na mão do juiz, essa foi a primeira decisão onde teve uma decisão, onde foi favorável ao... Sim, mas aí nesse caso, pode recorrer ainda dessa sentença, então? Sim. Quantas vezes? Mais duas? A Caixa Econômica sempre recorre, né? Tá. Então eles têm o recurso. Isso depende muito, não tem mais duas, mais três, isso depende muito de votação dos ministros, de desembargadores, isso depende muito no andamento do processo. Mas qual que é a possibilidade de tudo isso dar certo, como já aconteceu também com poupança e tudo mais? Eu acredito que 80% de chance de dar esse processo certo, ser ganho, assim como a poupança, né? Porque a poupança teve esse problema no meio do caminho aí, que ficou suspenso, e agora diz o Joaquim Barbosa que na primeira sessão de fevereiro já vão decidir com relação a isso, né? Mas é um trâmite bem demorado, né, doutora? Muito demorado. Não é? Aliás, como tudo na justiça, né? Mas você sabe que eu ouço ainda hoje pessoas dizendo assim, nossa, me arrependi porque não entrei com a ação. Ação de poupança, né? Uma pena. Então, mais uma vez eu quero reforçar aqui que você que tem... que você trabalhava em qualquer empresa de 1999, é isso, né? Até 2013, não é? Mesmo que você tenha pedido demissão, mesmo que você tenha sido mandado embora, mesmo que você tenha se aposentado, mesmo que você tenha retirado seu fundo de garantia, você tem direito. Por quê, doutora? Explica para os nossos ouvintes mais, assim, rapidamente, só para as pessoas entenderem. Ainda dá tempo de entrar? Tá. Ah, tá. Porque a Caixa Econômica se utilizou de uma como eles falam, de uma taxa, a taxa referencial, para poder fazer a atualização dos valores, ela usou incorretamente. Então, mês a mês, a pessoa desde 99... Mas ela usou incorretamente sabendo ou não tinha noção? Aí é uma... Fica assim. É uma Entendi. coisa que eles alegam que não sabiam, né? Sabiam, porque eu não sei se você viu aquela notícia agora a própria Caixa Econômica Federal, que encerrou várias contas inativas de poupança, de poupadores, e integrou os valores para o patrimônio da Caixa, né? Daí agora isso gerou um processo, entrou o Ministério Público na jogada, porque eles tomaram uma atitude, porque não tentaram entrar em contato com os poupadores, simplesmente porque você esquece uma poupança. Antigamente as pessoas tinham muitas poupanças e acabavam esquecendo, a verdade. Esquecendo. Eu acho, olha, sinceramente, doutora, eu acho até que meu pai, a minha mãe, eles tinham mania de poupar, de caderneta de poupança, quer dizer, né? E eu me lembro que a gente tinha, às vezes isso faz mais tempo, quando eles morreram era 91, não, papai morreu em 1990 e mamãe morreu em 92.
Daí eu lembro que eles tinham cadeiras de poupança, as crianças também, e daí essa coisa de quando morre você fica mesmo meio sem cabeça. Estava até falando com um amigo meu hoje, ele perdeu o pai dele e a gente fica mesmo, a gente não tem muito equilíbrio e nem sabe pensar direito a respeito de nada, e fica uma coisa assim meio solta no ar. Quando você vai ver, tomar conhecimento, quer dizer, já não tem mais nada, a gente acha que não tem mais nada, enfim, quer dizer, não mora na cidade. O meu caso foi esse, né? Eu morava, vim embora. Então, eu não sei até hoje se tinha mesmo, se não tinha, se tinha algum resíduo, porque às vezes você deixa. E isso eu já vi pessoas amigas que deixaram lá. Mas ficou lá 10 centavos, R$1, sei lá. Mas só que isso vai gerando dividendos. E você, né, a poupança é uma coisa que vai rendendo, juros, e um dia você vai lá, compara, você tem lá, de repente, 2, 3 mil reais, ó. Menos que eles, né, colocam os juros bem menos do que uma dívida, né? Porque se você tem uma dívida de 10 centavos no banco, isso ela fica proporção grande, bem maior do que se fosse uma poupança. É verdade. Então, as pessoas, nesse caso, o que aconteceu, a Caixa Econômica encerrou todas essas contas, não teve o cuidado de entrar em contato com as pessoas para devolver o dinheiro, para falar, o dinheiro sabe se a pessoa estava viva também, né? E se não tivesse viva, tinha os herdeiros, que eram o dono, evidente. Né? Simplesmente, parece que mais de 70 mil contas foram encerradas e o dinheiro foi... Quer dizer... Sorrupiado. Né? O lucro da empresa, da Caixa Econômica, mais de 50% foi advindo dessas poupanças que eles absorveram. Sim. Né? Absorver, essa palavra é bonita, né? Absorver. Fica mais bonito, né? Absorver do que... surrupiar e fica feio. Além de não ficar uma coisa muito, né, acadêmica. Mas, doutora, você sabe que hoje eu precisei dar uma passadinha lá no INSS para pedir um extrato e coisas que normalmente ninguém faz a não ser o INSS, porque eu sou aposentada, né? Então eu fui até lá. Gente, eu fiquei incomodada como as pessoas... não é que elas são maltratadas, não é isso. A moça atendendo assim, umas 50 pessoas, ela sozinha, né? Quer dizer, então, várias pessoas trabalhando, mas não o suficiente, porque aí tinham espaços vazios, assim. E eu fiquei observando aquilo, né? Aí na parede, assim, né? Prioridade, senhoras grávidas e com bebê, aquela, né? E do lado, desacato. Isso, se você for lá discutir, isso. Menina, eu fiquei pensando, aí tinha uma senhora com bengala, só que ela estava na fila já há um tempão, e quando essa senhora que estava atendendo viu, ela falou, a senhora vem aqui, e aí tinha uma senhora idosa, ela devia ter uns 80 anos mais ou menos, eu falei assim, não existe a prioridade para as pessoas com mais de 60? Ela falou assim, não tem, não, essa aqui passou porque estava de bengala. E a outra senhorinha ficou lá esperando. Quer dizer, eu acho isso um absurdo, gente. Eu comentei, inclusive, com funcionários lá mesmo, né, que também me deram a razão. Eu acho que ali o espaço está muito pequeno. Eu vi advogados lá também, acho que estão entrando, né, com pedido de aposentadoria e tudo mais. Quando você entra com pedido de aposentadoria, doutora, demora muito tempo? O trâmite é muito... Se tiver tudo certinho, se tiver mulher 60 anos, homem 65, esse trâmite todo, quanto tempo demora para a pessoa começar a receber? Se tiver certinho, se toda a documentação tiver ok, eu fiz mesmo a do meu pai, que se aposentou por tempo de serviço e mais a idade, em 15 dias saiu a aposentadoria. Desde que esteja tudo ok. Agora, por exemplo, você pega uma aposentadoria de uma pessoa que trabalhou na área rural, onde ela tem que comprovar que ela trabalhou desde os 14 anos na área rural, e aí ela tem que ter comprovantes da terra onde ela trabalhou. Mas como é que você produz esses? Como é que se faz? Qual é o procedimento disso aí? E a pessoa tem que ir atrás do proprietário, por exemplo, da onde ela trabalha. E se o proprietário se negar? Não tem porquê, né? Normalmente isso porque não gera vínculo com ele, né? Isso. Ela vai só, por exemplo, uma pessoa que não necessariamente que ela foi empregada dessa pessoa, mas o pai trabalhava na roça e tinha um sítiozinho e ela ajudava
carpindo, plantando mandioca, qualquer coisa. Sim. Ela também tem direito a se aposentar. Então ela tem que comprovar, mas daí a burocracia, aí nesses casos a burocracia é muito grande. Porque os documentos têm que estar no nome do pai dela, por exemplo, se ela desde pequena morava com o pai e trabalhava ali com ele, tem que estar no nome do pai. Às vezes esse pai arrendou esse sítio e não está no nome dele, aí começa, sabe? O problema aí o problema começa a se estender, vira um leque, aí é muito complicado. Aí o INSS normalmente recusa, né? Nega a aposentadoria e tem que se entrar com uma ação para poder conseguir aposentar a pessoa. Agora, você comentou com relação a... Sendo disse, não é que foi maltratada. São maltratados, Hilda. Normalmente, não é falando, falando mal ou colocando... né? Mas essa funcionário público é muito complicado. Essa mesma pessoa fez alguém passar na frente. E eu, infelizmente, eu acabei esquecendo meu celular, porque eu ia filmar toda essa... Como é que a gente vai dizer assim? Essa falta de ética com as pessoas que estão ali, porque pessoas com idade, pessoas adoentadas, uma senhora que tinha acabado, acho que de ter o bebê, foi lá pedir, acho que pegar o auxílio maternidade, né? Então você vê assim, e de repente chegou aquele menino, oi amor, tudo bem? Ai, tudo bem, assim, bonitinho e tal. E daí passou uma senha para ele e ele foi atendido antes de todos nós que já estávamos lá há muito tempo, sabe? Então eu acho isso uma falta de respeito, é isso que você falou. Eu não vi as pessoas sendo maltratadas, pelo contrário, a senhora até tratava todo mundo bem. Mas esse tipo de coisa não deveria acontecer. O desrespeito. Né? Essa é. Nessas férias eu fui, entre o Natal e o Ano Novo, eu fui no Poupa Tempo, aqui em Limeira. Sei, que falam tão bem, estavam falando tão bem, né? Eu não sei aonde que falam bem. Não, no jornal aquilo, lá, meu a matéria Deus, só pode ser pago. Aqui não é um absurdo, Hilda. Lotado de gente, um único cidadão para atender, uma pessoa extremamente mal-humorada. Claro, mas você sabe que eu até dou razão para eles, porque pensa bem, você ficar uma pessoa atendendo milhares de pessoas às vezes, porque entram aí 700, 800 mil pessoas para serem atendidas no INSS, é assim. Agora, você fica sozinho, chega uma hora, e as pessoas também, às vezes, não são muito cordatas, educadas, Sim. também tem isso. Chega uma hora que você acaba estourando e não aguenta mesmo, né? Aí eu tava para fazer o RG dos meus filhos, com uma criança de 2 anos, uma de 5. E a prioridade? Não tinha ninguém com criança, não tinha nenhum idoso ou mais de 60 anos ali. Eu fui lá, escuta, eu tô com 2 crianças, será que não tem como fazer? Porque tem a prioridade. Não, aqui não tem prioridade. Não tem prioridade. Como não tem prioridade? Que é isso? Isso gente? É lei, não é ali que tem gente, ou não. Bom, você é advogada, o que você fez? Não, Hilda, juro, pra não ter um problema, sabe, perto de Natal, Ano Novo, eu falei, vamos embora, eu vou no Poupa Tempo de Rio Claro, de Piracicaba, porque de Limeira e lá não você tem foi condições. atendida rapidamente, Daí, né? lá Que vergonha, tempo, gente. quer dizer. Ai, olha, eu quero te comentar rapidamente com você uma coisa aqui. A dona Dilma esteve passeando, deu um problema com o avião dela. Dona Dilma, que eu tô falando, é a presidenta. Deu um problema com o avião, aí ela teve que ficar em Portugal. Eu acho que foi... Eu nem sei a cidade agora, sinceramente. O que eu sei é o fato. E aí ela ficou hospedada no melhor hotel da cidade, comeu no melhor restaurante. Segundo informações, ela teria pago com uma... Porque assim, todo representante nosso, eles têm uma verba para gastar, mas isso não nessas coisas assim, não nesses supérfluos, né? Que nem a esposa do Lula gastava pra caramba, né? Ela pegava avião para ir de São Paulo ou para o Rio, ou para onde que quisesse, para onde tivesse o cabeleireiro de Brasília até São Paulo. Porque a mulher fazia ri tudo, mais, né? E tudo nós pagamos, né? Tudo nós pagamos. Então, ela entrou, ela falou, o Yuri Hudson aqui, que é o repórter, ele falou que a Dilma garantiu que pagou a conta do restaurante em Lisboa, foi na capital lá de Portugal. Pois é, né? O que a gente vai dizer? Ela fica brava. Fica brava, mas ela vai ter que provar, né? Ela vai ter que provar. Não é porque ela é presidente, entraram com uma representação e ela vai ter que provar que realmente foi do dinheiro dela que ela gastou, que ela pagou a conta. O bom é que o Brasil tá sempre nessas notícias, assim, né? Agora a Rosiane Sarney lá fez uma licitação para caviar e lagosta, né? Nossa, você viu? Nossa, mas é muito dinheiro, E os menina. presos se matando na cadeia de superlotação.
situação, então, né? mas também já entraram também com uma representação contra ela, quer dizer, assim, eu acho que o Brasil, ele tem realmente pessoas, políticos, né, estão em cargos e realmente merecem, né, receber pelo seu salário, estão tentando fazer um trabalho, mas infelizmente a maioria é laranja podre, né? A maioria tá ali para mamar, né? Eles estão ali. E a família Sarney tá aí faz tempo, hein, no poder, hein? Isso aí é que a gente chama de, como é que é? Carreira política. Carreira política. Que impressionante isso, né? Porque começou lá atrás, que nem Antônio Carlos Magalhães e o filho dele, o Luiz Antônio lá, que morreu, se eles... Luiz Antônio, né? Era Luiz Antônio, né? Era Luiz. E, quer dizer... Se não fora isso, também tinha continuado. É impressionante isso, né? Quando as pessoas pegam a carne ali, eles ficam roendo o osso e não largam, né? Impressionante. Já nos Estados Unidos saiu a notícia de que a primeira-dama foi dar um jantar do aniversário dela e colocou, venham já jantados, porque não vai ter comida, né? Igual aqui no Brasil, né? Isso, tá aprendendo com a gente, né? Tá aprendendo aqui. Porque, de certo, o dinheiro que era para o jantar vai servir para outras coisas, né? Para educação. Pois é. Para as guerras, né? Eu não sei que país que guerreia tanto, usa tanto dinheiro assim, viu? Teve uma outra situação também de um diretor, eu não vou colocar a matéria não, só vou comentar contigo rapidamente, o diretor da Anhanguera. Eu não sei exatamente de qual, se daqui da cidade, não acredito que foi daqui, mas deve ser da faculdade Anhanguera. Chamava funcionários de burro e de vaca. E daí, claro que ele já foi afastado, já está, né? Quer dizer, vai... As pessoas podem, ainda isso, quer dizer, podem. As pessoas ainda estão tratando outras dessa forma e continuam com medo de perder o emprego, doutora? Você tem alguns casos aí na sua... no seu escritório de pessoas que entraram com processo? Sim, indenização por danos morais. Por danos morais. O complicado dessa danos morais, porque daí é uma coisa assim, quando tem, parece uma moda, né? Aí, pode entrar com danos morais. Com relação a relação de trabalho, de emprego. Essa coisa toda, tá. Só que não é simples assim. Você mesmo passou um aperto, uma ação trabalhista, onde você não teve uma testemunha que testemunhasse. Tive testemunha que se negou aí, né? Então, quer dizer, estava arrolado ao processo, esteve em 2 audiências, como não foi ouvido, na vez que precisava ser ouvido, não foi ouvido e daí, se eu soubesse, tinha pegado o Milton Neves, né? O Milton Neves teria feito, acho que teria me representado. E nesses casos, o que acontece? Porque é uma coisa onde você comprova isso de que maneira? Com testemunha. Né? Às vezes acontece na frente de uma pessoa ou de outra. Nesse caso aí, provavelmente deve ter acontecido, porque para falar que até foi afastado, né? Agora, normalmente testemunha quem ainda trabalha na empresa, ou a pessoa saiu da empresa, mas não quer se envolver, né? Então, não é um processo simples, né? A pessoa, porque como num processo, uma vez um técnico disse, pedir, você pode pedir. Um homem pode até pedir auxílio maternidade. Agora, se ele vai ganhar é outra coisa, né? Então, é dessa forma. A pessoa vai lá e fala, não, mas eu sofri humilhação, eu sofri dano moral, porque, por exemplo, sai anúncios na televisão, no jornal, que fala, se o seu salário atrasou 3 meses, você pode pedir uma indenização de danos morais, porque você passou... Mas e aí? Ganhar? Pedir pode. E demora, agora, né? São coisas muito demoradas. Eu tenho um processo que faz 4 anos de indenização de danos morais na Justiça do Trabalho, que só teve uma audiência, tá para ouvir testemunha com carta precatória em Campinas, carta precatória não sei aonde, e aí a carta precatória funciona assim: o juiz daqui, que está acompanhando o processo, manda as perguntas para o juiz de lá, que não sabe o que está acontecendo, que vai fazer pergunta para a testemunha. Quer dizer, é uma coisa super impessoal, ele não sabe nem do que se trata. Só está fazendo o que está... doutora, e não dava para adotar o videoconferência num caso como esse? No crime já acontece isso, né? Mas nesses casos... Agora, na Justiça do Trabalho, ainda não tem. Um videoconferência precatório. Pronto. Né? Seria muito mais prático para todos, né? A justiça, se adotasse determinadas atitudes, mas o que acontece? O juiz não pode tomar porque não está na lei. Ele tem que seguir a lei. Né? Se ele
não segue a lei, sai daquilo e dá uma sentença fora do que está determinando a lei, vai recorrer e a pessoa vai ganhar e é ter perdido. Né? Então, nesses casos, pode-se entrar com uma ação de indenização de danos morais? Na relação de trabalho? Pode. Aliás, tem uma pergunta aqui que parecida com essa aqui, eu vou fazer e acho que dá para responder antes do intervalo, sim. Gostaria de saber se eu posso entrar com danos morais contra um banco. Ela disse que fiz um acordo do meu cartão de crédito de 5 parcelas, na segunda eu quitei a dívida toda, só que o banco não deu baixa e colocou meu nome no SPC, sendo que já estava tudo pago. O que eu devo fazer? Cabe indenização de danos morais, sim. Essa aqui cabe, você não tem que provar nada, porque já está aprovado, porque mas tem que provar no seguinte sentido. O dano moral cabe, por exemplo, se ela de alguma forma ela soube disso, ela deve ter ido tentado comprar alguma coisa e soube que o nome dela aí foi bloqueado porque o nome estava no Serasa. Então, para provar, ela tem que ter uma declaração do Serasa dessa empresa, porque quando a empresa faz a consulta, por exemplo, você vai fazer uma compra na Casa Bahia, a Casa Bahia faz uma consulta e aparece lá. Então, a Casa Bahia tem que dar bloqueia. Aí ele imprime aquele papel e dá para a pessoa. Mas dá mesmo, não precisa... Tem empresa que não dá. Essas empresas grandes não querem se envolver. E aí... Aí é um problema, né? Porque o que acontece? Ela sofreu dano, né? Ela pode Nossa, até mas isso é muito injusto, viu, doutora? Mas aliás, as nossas leis aqui, viu, precisam mudar, viu? Ele pode também é a CIL, né? Que tem. A CIL. E lá consta que o nome dela está no Serasa, mas só o fato de constar não quer dizer que ela sofreu o dano. Né? Então, necessariamente, ela tem que comprovar que ela foi comprar alguma coisa e ela foi barrada por esse fato. Bom, eu vou para o intervalinho comercial, não é, Renato? E aí a gente volta já para continuar falando aqui com a doutora Alessandra Stringheta Barbosa. Eu estou com o Hotmail no ar, viu? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta ou ligar para cá, 3404-4000, ela responde para você no ar. Legal? 20h38. Pois é, doutora. Eu queria fazer uma pergunta para você, assim, eu tenho... Ai, que tem tanta pergunta, menina do céu. Promete que você vem aqui de novo rapidinho, demora muito, vai. Tudo isso é pergunta? Tudo pergunta, rapaz. E aí, assim, pretendo me casar, quais são os regimes? Casamos pelo... São perguntas, cada uma é uma pergunta, mas aí eu quero que você mistura tudo e você aí responde para todo mundo. Pretendo me casar, quais são os regimes? Casamos pelo regime de comunhão parcial de bens, quais os direitos? O que é preciso para eu me divorciar? Quanto tempo dura o processo e documentos, tá? No divórcio litigioso é obrigatória a representação de um advogado e se não tiver dinheiro, assistência jurídica gratuita tem, né? Defensoria pública, né? Se o cônjuge tiver dívida depois do divórcio, divide a dívida, né? Quando ocorrem financiamentos pelo casal, como é que fica? Vamos parar por aqui porque são muitas coisas juntas, mas enfim. Hoje vamos casar. Né? O mês de maio está aí, não é mais tão tradicional, porque casam em setembro, casam em dezembro e tal. Mas quais são os regimes que existem hoje? Como é que você pode casar sem declarar regime nenhum? Como é que fica isso? Antigamente não tinha isso, né? Você ia casar, colocava lá casamento com comunhão universal de bens e pronto. E a universal de bens, quando se separa, tem direito a tudo, inclusive herança, né? Então, se você ganhou uma herança que era do seu pai, mãe, tio, seja lá de quem for, tem que dividir com o marido. Tem que dividir com o ex-marido, aí no caso, com ex, né? Isso. Nossa, isso deve dar uma raiva. Não dá, não. Pensa bem. Ex-mulher, ex-marido, não sei o que lá. E aí a raiva maior é com relação a essa pergunta. Se divide as dívidas. As dívidas. Divide-se a dívida, né? Porque não é na tristeza e na alegria. Então, divide-se a tristeza e a alegria, né? Também. Muitas vezes acontece, a pessoa vai se separar e tem um apartamento financiado. Eu vou ficar com o apartamento. A mulher vai ficar com o apartamento. Normalmente o marido abre mão, então, da parte dele, uma vez que é financiado. Só que a dívida desse apartamento daí fica pra com ela. Sozinha, daí ela tem que pagar o resto.
Então, tem que pensar bem dessa... Se vale a pena, né? Porque às vezes pagou uma parcela, vai ficar com o apartamento, mas ela não vai ter mais ninguém que vai ajudar a pagar. Então, divide-se dívida, divide-se sim. Não só com relação a isso, mas como um carro, por exemplo, financiado, né? Ah, você vai ficar com o carro? Mas nesse caso, você está falando do regime de comunhão de bens. Parcial. Parcial também? Parcial, também. sim. A Porque parcial o parcial é o quê? Só se tem direito daí a partir dos bens de que se foi adquiridos após o casamento. Tá. A partir do casamento. Tá. Então, o que acontece? Às vezes o casal compra um apartamento antes do casamento, compra só no nome do homem. Tá. E aí casa 1 ou 2 anos depois com a comunhão parcial de bens. E aquele apartamento estava no nome só dele, mas ela ajudou a pagar. Aí isso é um outro problema. Porque complicado, hein? O que a gente faz... Mas quando você compra um apartamento, então é bom colocar no nome dos dois. É isso? Sim. Tá. Ou nos Pode nomes isso, eles dois, fazem ou isso? fazer um pacto. Certo, um contrato. Porque daí consta lá de quem é direitinho para que na hora... E é uma coisa assim, Hilda, quando a pessoa vai casar é tudo muito lindo, né? Nossa, tá tudo muito apaixonado, paixão, né? Então ninguém pensa nisso. É como no caso do falecimento, como você disse. Quando morre alguém, a última coisa que você quer pensar são nos bens, né? Mas infelizmente... Você tem que... Isso existe, né? Então, como a gente aconselha às vezes quando tem o pai ou a mãe bem velhinho e que sabe que isso vai acontecer. Ninguém gosta de falar sobre isso, mas sabe que isso vai acontecer. A gente aconselha a fazer a partilha já dos bens antes da morte. Né? Então, partilhar, deixar um usufruto para eles, para que eles fiquem no imóvel. Usufrutos te dá o direito também, por exemplo, de você vender o imóvel? Não. Não? Aí você só pode morar vender, no local, mas não pode vender. Não. Só com a anuência, pode vender, mas com a anuência dos de herdeiros. Tá. Então, se torna muito mais fácil isso, porque onde tem herança, tem briga, infelizmente. Eu nunca fiz um inventário onde todo mundo estava satisfeito com tudo e tudo saísse bonitinho. Mas mesmo assim, por exemplo, antes de você morrer, você faz lá o teu testamento. Aí você deixa a casa onde você mora, você deixa para o filho que mora com você. Não é nem testamento, porque isso não pode fazer. Não pode? A pessoa não pode dispor, por exemplo, ela é casada, ela tem direito de 50%, o marido tem 50%. Certo. Ela só pode dispor de 25%. Tá. Eu posso doar para quem eu quiser 25%. Tá, os teus 25% você pode fazer o que você quiser. Agora... Mas no caso, por exemplo, de uma mãe que... e ela não... No caso de separação, estamos falando de separação. Então, no caso, você tem um imóvel, você está pagando o imóvel, você financiou e você está pagando. E esse imóvel, se você quiser deixar para um filho, você pode deixar. Os outros podem ter o direito de contestar isso? Sim. Tem também? Sim. Mesmo quando você deixa? Sim. É? Porque ela não pode, ela não é dona de tudo, do imóvel por completo. Porque ela tem herdeiros. Porque ela tem herdeiros, então ela não pode dispor. Ela não pode fazer um testamento e deixa isso para um, deixa isso para outro, deixa aquilo para outro. Isso não pode ser feito. Mas não é assim que fala, que é melhor você fazer um testamento antes de morrer? Não é o testamento. O que você faz? É fazer a divisão dos bens, partilhar os bens, né? Todo mundo de acordo, porque se tiver um que não tiver de acordo, não faz, não consegue fazer. Né? E deixar, por exemplo, tem uma única casa. Passa para o nome dos filhos e fica com usufruto para o pai ou a mãe que mora ali, seja quem for. E daí, nesse caso, daí se os irmãos quiserem... às vezes são pessoas que estão bem de vida. Nossa, isso é difícil, hein? E daí você cede, né, a sua parte, então, para um outro irmão. Sim, isso já pode aconteceu. acontecer. Tá. Tem casos onde acontece isso. Cede a parte para o outro e, às vezes tem um dos irmãos, tem a mãe que mora com aquele irmão e aquele irmão é que cuida da mãe. Sim. Acontece muito isso. Ele teria direito. Né? Então, aí sempre tem um ou outro que briga e quer a parte dele. E quer a parte dele. Na hora que o bicho pega, na hora que o bicho come, gente rica fica junto com quem já morreu de fome. Não adianta, viu, gente? Depois dos 7 palmos lá, o bicho pega e come e tudo vira aquela coisa, né? Teus filhos estão vendo em casa, né? Queria mandar um abraço para Maria. Maria,
Beijo, amor. Tá vendo a tia aqui, querido? Tia não, avó. A tia avó, a da avó. E o João. E o João. Beijo, João, pra você também, viu? João e Maria, olha que bonitinhos, né? Estão lindos, né? Menina, é tanta coisa que eu tô até... Bom, deixa eu ver aqui, ó. De cônjuge, carregar o nome do parceiro após o divórcio, volta a ter o nome do solteiro, se quiser, né? Que ainda pode, né? Se você quiser continuar usando o nome do marido no E o marido divórcio. autorizar, sim. Ah, é? Se ele não quiser. Ah, não? Daí tem que tirar. Tem que tirar. Normalmente, quando você separação. se o Costa é de um Certo, do marido. ex-marido e você é conhecida, aí Sim. você tem uma justificativa. Agora, Na realidade, eu sou Costa por causa do marido mesmo. É? O meu nome mesmo de família é Dias Cruz Baltazar. Então, e o nome do marido, Souza Costa. Então, acabei ficando com o nome do marido mesmo. E a gente se dá bem até hoje, né? Que não deu certo morar junto, dormir na mesma cama, entendeu? Não é verdade? Porque às vezes não dá mesmo, né? Acaba, né? Bom, não, mas guarda de animal, gente, aí vocês têm que combinar, né? Quem que fica com quem aí, guarda compartilhada de animal. Fica um pouquinho com o bichinho, né? Porque tem gente que trata os animais como se fossem seres humanos, né? Como que é feito o cálculo de pensão alimentícia para filhos e para ex-cônjuge? no caso de filho, normalmente o juiz determina 30% do salário que a pessoa que vai pagar a pensão recebe. Porque eu já tive casos de entrar contra a mãe para pagar a pensão. Porque a mãe não ficou com o filho com o pai e a mãe é que paga. Então, paga-se 30% do salário comprovado. E que esse é outro problema, né? Se a pessoa é registrada, a pessoa que vai pagar a pensão, ela é registrada, é debitado direto do salário dela e creditado numa conta da mãe. Já. Isso é uma garantia que daí é muito mais fácil. Agora, tem pai tão sacana, eu digo que é sacana, porque pede a demissão do emprego para não ter salário, para não ter o registro. Para não ter registro. Esses vão arder no fogo do inferno, aliás, no mármore do inferno, né? Porque, gente, realmente, né? Quem renuncia à pensão nunca mais vai poder tê-la de novo? E no caso da renúncia, quando envolver pensão por morte. Pensão por morte? Eu não sei, porque morre o marido, a pensão não fica para a esposa, não tem uma coisa assim? Pensão do INSS não passa para a esposa? Sim, mas aí mas se a pessoa qualquer renuncia, um dos casos, se renunciou, não vai ter o direito não importa. mais. Não. Tá, então acabou isso aqui. Preciso tirar certidões negativas de débitos, CND. Mas devo impostos à Fazenda Pública. Eu tenho direitos? Vai sair uma certidão positiva, né? Não vai sair negativa. Não, vai aparecer lá que ela está devendo. Que ela está devendo. Então, enquanto tirar, não tem... Enquanto tiver... Não tem jeito, né? Não. É que nem essa nota fiscal paulista. Se você tiver algum débito com a Fazenda Pública, você também não recebe. Mas também fica lá, né? Parado lá, né? Ninguém usa esse dinheiro, né? Eu não sei, eu não uso a nota fiscal. Porque eu acho que essa nota fiscal paulista tem os benefícios, mas o governo está querendo saber o quanto você está gastando. Aí eu estou gastando mais em comida do que eu ganho de dinheiro, sabia? Eles vão ficar impressionados com isso, sabe? E faz anos que eu não recebo por causa de um carro que teve lá uma história. Essa é uma outra história interessante, né? E aí eu queria chamar a atenção de vocês em casa. Quando vocês venderem um carro, gente, vocês vão ter que ir até o Detran fazer um documento dizendo que venderam esse carro. E se esse carro foi um sinistro, que foi o meu caso, foi um carro perdido em 2001 num acidente, era um Versalhes, né? E daí nós vendemos para um ferro velho e esse carro na época, que valia 12 mil reais, só valeu acho que 3 mil, algo assim. Então, e aí eu falei, mas e o documento, você não quer? Não, mas esse carro não vai existir mais. Eu falei, mas é isso assim? Porque eu não entendia disso, né? Não, vai ter que eu vou dar baixa no Detran e acabou e não tem mais. Tá bom. Isso foi em 2001. Aí passou 2002, 3, 4, 5, 6, 7... apareceu uma multa na minha casa, e nós morávamos em Diadema, multa ali na rodovia dos imigrantes, bem em Diadema mesmo, né? Aí foi procurar saber, quer dizer, esse carro ou é um cabrito que eles chamam, né? Quer dizer, colocaram essa placa em outro carro,
ou então recuperar o carro, que disseram que não tinha recuperação, não sei. O fato é que isso me deu um trabalho enorme, né? E daí eu fui descobrir já aqui em Limeira, que eu mudei para cá em 2008, eu fui descobrir aqui em Limeira, quando o doutor Luiz, que era o delegado daqui, né, ele falou assim, olha, Hilda, você tem que fazer um documento que isso vai comprovar que ele não te pertence mais, você tem que pegar esse documento que prove que você vendeu o carro. Então, qualquer cidadão que for vender o carro precisa desse documento. Não é só aquele documento de posse lá, não, de passagem, de dono para dono que a gente tem, aquele documento, aquela certidão. Mas você precisa ter um documento do Detran. Então, no Detran, você tem que entrar lá com esse pedido desse documento, quer dizer, informando que você vendeu esse carro, né? E você tem um prazo também para fazer. Quer dizer, é muito complicado isso. Então, o trâmite legal todo, por conta disso é que eu acabei tendo que eu não assumi porque eu não fiz, não cometi aquelas infrações, mas existiam infrações que foram até o ano de 2008, mais ou menos. Algumas o proprietário pagou, outras não, mas IPVA, licenciamento, tudo atrasado. E tudo no meu nome, até que eu entrei com um processo aqui e daí bloqueei. Então, a partir daquele 2010, 2011, eu não tenho mais responsabilidade com o carro. Então, você tem que esperar a coisa caducar, não é isso, doutora? Porque caduca mesmo, porque foi essa informação que me deram na fazenda. Com relação a isso, caduca. Agora, essa coisa do cheque, hoje em dia, dos 5 anos caducar, o que eles estão fazendo agora? Eles estão vendendo a dívida. E a partir do momento que a dívida for vendida para uma esses escritórios que trabalham. Isso. Tá. Aí não tem mais essa coisa da prescrição, que eles falam que é caducar, né? Uhum. Tá bom. Tem uma pergunta aqui, mas muito, muito fácil essa. Um motoqueiro passou um sinal vermelho, bateu no meu carro e não quer pagar pelos prejuízos. O que eu devo fazer? Entrar com uma ação, né, contra ele, né? Já deve ter feito BO e tudo mais, eu acho que fica mais fácil, né? Meu pai tem uma irmã solteira sem filhos que faleceu ano passado. Meu pai seria herdeiro legal, já que é o único irmão vivo e não tem mais pai e mãe? Então, resolvido. Mas no caso desse... Para tudo isso, doutora, a gente precisa de uma representação. Sim. Não é? Então, você tem que constituir um advogado para poder, né? Agora, acho que tem um caso meio parecido com aquele lá que a gente estava falando, ó. Não é esse caso aqui. Não é que eu dei uma lida aqui, mas não é isso. 8 irmãos, nenhum menor e doente, não tem, são 8 irmãos. 4 ou 5, esse caso aqui, 4 ou 5 querem vender a casa para dividir, os outros não, porque moram fora e acham que a casa pode servir para quando elas precisarem, com a idade. O que acontece quando é esse caso? São 8 irmãos, 4 ou 5 querem vender, quer dizer, então seria a maioria, não pode. Se um não quiser, não vende. Não vende. Se um assinar, não vende. Caramba, gente, que difícil isso, hein? Aliás, a gente tem alguns casos aqui perto da minha casa, tem 2 casas nessa condição. Que uns irmãos querem vender e outros não, e aí fica lá aquela coisa abandonada, né? De repente, mendigos também já ficam morando por lá, quer dizer, invadem a casa, quebram tudo, é aquela coisa, né? Terrível isso, né? Bom, deixa eu ver, meu Deus, deixa eu ver aqui. Pergunta que poderia servir para todo mundo. Aluguei meu apartamento por contrato de 36 meses para 2 senhoras. Passado um mês, não pagaram o aluguel. A princípio, não conseguimos contato. Agora atendem o telefone e há 3 dias dizem que vão pagar, mas não pagaram até agora, quer saber o que deve fazer. Não pagou nenhum. Contrato de 36 meses, não pagou nem o primeiro aluguel. E entra com ação de despejo, né? Não é porque são 2 senhoras, porque dizem que os canalhas também envelhecem, né? Não, porque ele fala assim, ó, como é que eu procedo passo a passo? É possível, por exemplo, cortar a luz, a água do imóvel? Não pode fazer nada disso? Não. A única forma é entrar com uma ação judicial de despejo. De despejo, porque tem não mais... Não adianta perder a razão aí, que daí o negócio volta contra o proprietário ali. A melhor forma é entrar o quanto antes com a ação de despejo para poder andar rápido a ação. Certo. Bom, tem muita coisa aqui, mas infelizmente não vai dar mais tempo. Doutor, eu quero que você deixe um contato.
e-mail está aqui, sempre disponível para vocês, que é o cafécomvocê@hotmail.com, se vocês quando quiserem fazer as perguntas, ou então se quiserem entrar em contato, né? Tem o telefone 3444-4868, que é o telefone do escritório. Repita. 3444-4868. 68. Tá. Alguma dúvida podem entrar em contato aqui com a gente. E que mais que você quer mandar um beijo, agradecer, quer falar mais alguma coisa? Tá tudo certo, tá tudo bem. Começou o ano, viu, doutora? Enquanto é novo, feliz ano novo para você, tá? Que esse ano seja um ano de vitórias, de alegrias e de saúde, né? De tantas coisas boas aí que Deus possa te dar. Amém. Possa te abençoar muito, tá bom? Você e a tua linda e especial família que você tem, tá bom? Obrigada. Então é isso, gente. Muito obrigada pela companhia. Um beijo carinhoso para todo mundo, viu? Amanhã às 20 horas nós estamos de volta, porque todos os dias às 20 horas aqui na Mix, o meu café é com você. Um beijo carinhoso. Muito obrigada e espero por vocês amanhã. Tchau, tchau.